Todo mundo ama Christopher Nolan. E dá pra entender, eu mesmo gostei bastante numa época. Mas um certo dia surgiu uma dúvida na minha cabeça. E a dúvida é a seguinte: será que o Christopher Nolan é mesmo esse diretor genial que todo mundo louva como se fosse um deus do cinema? E depois de alguns anos pensando nesse assunto, eu cheguei numa conclusão que eu não gostaria de ter chegado. Então, aproveitando o lançamento da Odisseia, resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês a minha visão não tão ingênua sobre Christopher Nolan. Eu só tenho um aviso: talvez os argumentos que eu vou apresentar podem fazer você rever sua opinião sobre Christopher Nolan. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Então eu já tô te avisando. Seja bem-vindo ao canal Tentei Gostar. Eu sou o Cadu e aqui eu faço análise separando os filmes bons dos filmes ruins, e de vez em quando eu tenho o prazer de encontrar aqueles poucos filmes que podem ser chamados de perfeitos. Ok, então vamos ao que interessa. O ano é 2023, a gente tá vivendo o fenômeno do filme Oppenheimer, tá dominando os cinemas, tá fazendo muita bilheteria e tá conquistando opiniões positivas do público e da crítica, consolidando o Christopher Nolan como se fosse o maior diretor vivo. Mas se eu te disser que tem um outro jeito de enxergar essa história, que em 2023 não foi na verdade o auge do Christopher Nolan. Sob certos aspectos, se a gente analisar, 2023 foi o ponto mais baixo da carreira do Christopher Nolan. E é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Para isso fazer sentido, eu preciso voltar um pouco mais no tempo, para um outro ano um pouco menos glamouroso da carreira dele. Então vou voltar para 2017. O filme Dunkirk acabou de ser lançado nos cinemas. A crítica e o público também, de novo, amando o filme. Eu lembro de todos os canais que eu acompanhava criando um hype gigante em torno desse filme. Cada imagem, cada notícia que saía era um furor, né, na internet. E quando o filme saiu, o hype foi confirmado. Caraca, o cara não erra uma. Todo mundo gostou, todo mundo amou o filme. Papapá. Então eu fui animado para assistir essa obra-prima. Na verdade, animado não. Eu não tinha gostado do trailer. Eu tinha visto que não acontece nada, né, no trailer, basicamente. Então assim, eu fui ver, eu vi o Dunkirk. E aconteceu uma coisa horrível. Não só não gostei do filme, mas eu tive que colocar ele numa categoria de filme que tá entre os piores. É o filme sem clímax. Que é aquele filme que eu vou assistindo, e quando eu acho que ele vai começar, ele acaba. É um filme que ele é flat. É muito chato. A ponto de eu não perceber que um determinado ponto é o clímax do filme, é o ponto alto. Por exemplo, um outro filme que aconteceu isso comigo, já aconteceu com vários, mas um outro exemplo famoso, o filme Discurso do Rei, que ganhou o Oscar de melhor filme. Aconteceu a mesma coisa, eu tava esperando o filme começar, eu juro, eu tava esperando, não começar, né, mas eu tava esperando o clímax, tava esperando a finalização da história, o ponto alto. E aí o filme acaba, eu não sei explicar. E Dunkirk foi a mesma coisa, eu tava esperando acontecer alguma coisa e o filme acabou, né, então surgiu na minha cabeça de uma forma bem natural a pergunta: como pode ser que alguém que fez Interestelar, que era um filme que eu tinha em alta conta, conseguiu fazer um filme tão chato e tão medíocre, né? Porque não é um erro pequeno você assistir um filme e achar que ele não tem clímax, é um erro grande. Então, a partir daquele momento, meio que arranhou a imagem do Christopher Nolan pra mim, certo? E aí, meio que eu fiquei paranoico, isso é coisa da minha cabeça? Será que eu tô errado? Que a crítica tá amando, o público tá amando, eu já gostei de filmes anteriores, será que não sou eu que tô sendo chato ou eu que perdi alguma coisa? Então eu comecei a analisar alguns filmes dele mais de perto. Pra minha surpresa, eu comecei a achar problemas. E na verdade, eu comecei a achar vários problemas. E não tão pequenos. E o mais estranho foi perceber que vários desses problemas, eles estavam ali, sempre estiveram ali. E se você estivesse procurando, se tivesse com o olho um pouco mais apurado, eles seriam óbvios. Seria fácil de ver, tá? Então, a seguir aqui, eu vou apresentar os 3 maiores problemas que eu achei. Tá? Eu não vou falar de problemas muito óbvios que todo mundo já apontou. Por exemplo, o Christopher Nolan, os filmes dele não tem emoção. Isso todo mundo sabe, né? Isso aí é fácil de perceber. Eu vou falar de outras coisas, né? E eu vou focar principalmente na era dos filmes pós Cavaleiro das Trevas, ou seja, depois de 2008, que foi onde para mim os defeitos ficaram mais evidentes. Beleza, então vamos lá. O primeiro grande problema foram os finais. Foi a primeira coisa que eu percebi. Eu lembrei que eu não tinha gostado do final do Interestelar.
E aí puxei um pouco a memória e não foi difícil eu notar que eu também não tinha gostado de outros finais. Vários finais foram, para mim, na minha visão, insatisfatórios. Então esse é o primeiro grande problema, porque o filme, na verdade, a maioria dos filmes tem 3 atos. Tem começo, meio e fim. Então, assim, para você fechar um filme nota 10/10, ele tem que ser satisfatório nos 3 pontos. Então, por exemplo, vou falar do final da trilogia do Batman. O último filme era o ponto alto, né? A gente teve ali o primeiro foi bom, o segundo foi incrível, e o terceiro tava todo mundo esperando aquela coisa de outro mundo, que ele se superasse. E assim, foi muito decepcionante tudo, né? Como o final do próprio filme e o final da trilogia. Tem o Bane, aquela que era a real vilã por trás de tudo. Foi um filme decepcionante. E tem também o final do Interestelar. Esse final, pra mim, é talvez o pior final do Christopher Nolan. A partir do momento que o personagem cai no buraco negro, tudo que acontece dali pra frente só é ladeira abaixo. Sistematicamente, ele tem uma dificuldade de fechar as pontas, né? De terminar assim de forma satisfatória as histórias que ele começa. E essa dificuldade que ele tem, talvez tenha a ver também com o segundo problema. O segundo problema, na verdade, ele pode ser assim, uma faca de 2 gumes. O Christopher Nolan trabalha ideias que são grandiosas, instigantes. Então ele apresenta pra gente ideias incríveis que a gente adora, mas se a gente olhar bem, quase sempre isso passa do ponto, né? Tem uma linha que separa a vontade de fazer um filme ambicioso e um ponto que ele começa a ser um filme pretensioso. Então esse segundo problema é mais a pretensão, essa falta de freio nessas ideias que são incríveis. Então assim, elas são incríveis, mas se você não coloca elas a serviço da história, elas passam a ser um problema, porque elas vão ramificando e vão abrindo. Chega um ponto que você tem um filme que é tão incrível que você não tem como terminar ele bem. Nenhum final que você der vai estar à altura do que você está criando. Então ele não sabe encontrar esse equilíbrio. Talvez o maior exemplar desse tipo de problema seja o Inception. Tem uma ideia incrível, um sonho dentro do sonho, e cada um vai aumentando o tempo. É uma coisa muito legal de ver. Interestelar tem isso também, quando ele vai lá naquele planeta e ele volta, passou, sei lá, 20 e tantos anos. Só que, por exemplo, no caso do Inception, chega num ponto que a ideia foi tão longe, que a gente encaminha para aquele final onde tudo tem que ser resolvido de uma forma muito física. Então, por exemplo, é como se ele desenvolvesse o filme em torno de uma ideia abstrata, só que a solução é sempre uma pancadaria, explosão, coisas desse tipo. Entendeu? Então assim, ele quebra a expectativa que ele criou, fica um negócio meio frustrante. E ele não corrige isso com o passar do tempo, né? Aí você pode estar pensando, mas ele fez filmes mais equilibrados. Filmes assim que não são tão pirados. Por exemplo, Oppenheimer, Dunkirk mesmo. Mas aí que tá. Nesses outros tipos de filmes que as pessoas veem como mais equilibrados, o que eu vejo é um terceiro problema. E esse é um problema que talvez seja o mais fácil de perceber. Assim, ele tem um excesso de rigidez formal. É só um jeito bonito de falar que ele cria estruturas desnecessárias para os filmes que acabam engessando o filme, acabam deixando o filme duro demais. E ele não precisa fazer isso. Ele faz isso porque é uma característica da direção dele, como se fosse um toque. Como se cada filme tivesse que ter uma estrutura por trás. É um conceito muito incrível. Então, às vezes, isso é visível. Por exemplo, Tenet, né? O filme é todo construído em cima de uma estrutura de andar para trás. Tem um vídeo dele na internet explicando numa lousa o conceito do filme. Ele faz uma linha para frente, depois a linha faz uma volta e volta. E aí ele vai na parte que tem a virada e fala que é o final do filme. Um negócio assim. Então meio que aquilo só existia na cabeça dele. Se o filme não tivesse essa ideia mirabolante, talvez ele fosse muito melhor, entendeu? Esse é um exemplo de como a estrutura que ele mesmo coloca não melhora os filmes. Claro, dá uma personalidade para os filmes, chama atenção, as pessoas falam disso, mas não necessariamente torna os filmes melhores. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Amnésia, o segundo filme dele, né? Eu não revi esse filme, mas eu lembro de na época não ter entendido. Eu não entendi o filme. Assim, muitas coisas deixei passar. E aí tem o Dunkirk, que é onde isso fica meio que por trás dos panos. Ele criou uma estrutura de três partes, né? Uma estrutura trinitária para o filme.
onde você tem um núcleo na Terra, você tem um núcleo no céu e você tem um núcleo no mar. E aí esse elemento, essa ideia de 3, 3 e 3, ela se repete em várias coisas do filme. E meio que assim, na minha visão, isso foi uma das coisas que deixou o filme flat, né? Essa necessidade de ter que cumprir sempre esses 3 pontos comprometeu o avanço da narrativa. E assim, eu não quero que ninguém me entenda mal. Esse é um tipo de uma abordagem formalista. E é legal, isso tá na história do cinema desde que o cinema é cinema, né? O problema é quando isso cresce a ponto de ficar acima da história bem contada. Esse é o problema do Christopher Nolan. Onde você faz um filme onde ele não tem ritmo e parte das pessoas podem não achar o clímax do filme só porque ele precisa cumprir uma certa estrutura que você definiu antes. Onde você prefere fazer um filme que ninguém ou uma parte da audiência não vai entender do que você fazer concessões. Então assim, grandes qualidades do Christopher Nolan são também a origem dos maiores problemas que os filmes dele têm. E aí eu volto aqui no ponto inicial, né, que eu tava falando do Oppenheimer. E pra mim, apesar desse filme ter sido muito celebrado, ter sido um ponto alto assim de popularidade e de premiações, pra mim ele tem os 3 problemas, né? Ele tem um final ruim que se resume às caretas que a Emily Blunt faz. É a única coisa que eu lembro do final desse filme. Ele não conseguiu realizar a principal ideia visual, o principal conceito visual que o filme trazia, que era a parte da explosão, né? Que começou a se falar meses, até anos antes do filme. Já se falava que ele estava fazendo essa cena com hiperrealismo, que ele ia fazer uma mini explosão nuclear. Assim, se falou bastante disso e no filme eu não consegui achar grande coisa essa parte. E o filme também foi contado de uma forma assim meio obsessiva. Dá pra ver que ele segue uma estrutura meio obsessiva, que na minha visão também comprometeu o ritmo. E não foi uma surpresa quando eu assisti Oppenheimer, aconteceu a mesma coisa que quando eu vi Dunkirk. O filme acabou sem que eu tivesse tido a sensação de conclusão. Então os 3 problemas estão nesse filme. Não acho que é o pior filme dele, o pior é Tenet, que simplesmente não dá pra entender esse filme, você tem que fazer um curso pra entender o filme, e mesmo assim pode ser que você não goste. E é por isso que pra mim Oppenheimer não é o auge do Christopher Nolan, mas um exemplo do que ele tem de pior, né, no cinema dele. Cadu, então por que ele ganhou tanto Oscar, né? Eu não sei porquê, né? Eu especulo algumas razões disso ter acontecido. A primeira delas, talvez a mais óbvia, é pelo que ele ganhou o Oscar pelo conjunto da obra. Então assim, para quem acompanhou o trabalho dele, sabe que no começo ele fazia filmes muito bons que não eram assim tão indicados. Para muita gente ele foi esnobado em muitos filmes grandes que ele fez antes do Oppenheimer. Né? Alguns ele entrava só em categorias técnicas, né? O Dunkirk acho que foi isso. Ele ganhou prêmios em categorias técnicas, ou seja, não tinha um reconhecimento artístico completo. Quando isso acontece e o cara continua fazendo sucesso, chega um ponto que a academia tem que se dobrar. Ela tem que, tá bom, então vamos receber você aqui. Se ele fosse americano, talvez isso tivesse sido muito mais rápido. Mas ele é inglês, né? Os ingleses ganham muitos Oscars. Acho que é o país que mais ganha Oscars sem ser os americanos. Fora isso, eu acho que esse filme do Oppenheimer, ele tem elementos que o próprio Christopher Nolan colocou, intenções dele, de fazer um filme, entre aspas, com cara de Oscar. Então, assim, muitos filmes dele não tinham condições de ganhar as principais premiações, porque eles não foram projetados para isso, né? O Oscar é um prêmio, assim, um pouco previsível. Então, existe aquele filme que tem cara de Oscar. E ele fez o Oppenheimer com cara de Oscar. E eu posso especular ainda um terceiro motivo, que é pelo mito. A mídia vinha construindo um mito. Um mito, assim, tem uma parte que é verdade, de que ele é um diretor para ser visto na tela grande. E isso é muito conveniente, você ter um diretor assim, com essa fama, no momento onde as pessoas estão indo cada vez menos no cinema. Diante desses problemas que a gente viu, esses 3 problemas aqui pelo menos, para mim não é estranho depois disso questionar se o Christopher Nolan realmente é um diretor de cinema tão completo. Isso que eu tô dizendo não faz do Christopher Nolan um diretor ruim. Para mim ele continua sendo bom. Então minha ideia com essa análise aqui não é jogar ele no chão, mas colocar ele no devido lugar, assim, num lugar mais preciso, colocar ele na prateleira correta, para que eu possa fazer análises corretas e apreciar os filmes dele dentro da proposta do que eles são, tá? E foi mais ou menos esse o motivo de eu ter resolvido fazer esse vídeo. Então essa é a minha visão,
você pode ter outra visão, claro, né? E é isso, provavelmente o Christopher Nolan nunca mais vai fazer um filme tão bom ou melhor que o Cavaleiro das Trevas, e provavelmente a Odisseia, pelo que eu tô vendo, talvez seja pior do que Troia. Beleza, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva nesse canal aqui, porque eu vou fazer várias análises assim, e deixa um like, deixa o seu comentário, que eu vou gostar de saber o que você pensa. Um abraço e até o próximo vídeo.